Voltamos com o último bloco do Conexões, que hoje debate um tema muito relevante para a sociedade, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Para falar sobre esse assunto, estão conosco desde o primeiro bloco Renato Dias, que é jornalista e também irmão de um desaparecido político, Egmar de Oliveira, que é presidente da Comissão da Verdade da OAB, e o professor Romualdo Pessoa, que é autor do livro Guerrilha do Araguaia. Bom, professor Romualdo, o senhor estava aqui comentando com a gente que não concorda com algumas posições. Também queria fazer uma outra pergunta para os três na sequência. Vocês acreditam que em algum momento o Brasil vai ver um torturador, alguém que participou daquele período político e cometeu crimes naquele período preso? Gostaria que o senhor começasse falando. Essa é exatamente a razão do meu ceticismo, né? Então, assim, fazendo referência a duas questões colocadas, tanto pelo Renato quanto pelo Egmar, né? No caso de, primeiro, algumas decisões judiciais que têm sido favoráveis. No caso da Guerrilha do Araguaia, por exemplo, muitas das buscas realizadas lá na região se deve exatamente à decisão de uma juíza de Brasília, Solange Salgado, né? E também das ações de familiares junto à Organização dos Estados Americanos, né? E isso foi o que fez com que muitas das buscas dos corpos dos guerrilheiros fossem efetivadas e realizadas pelo Estado brasileiro, né? No entanto, a lei da anistia ainda em vigor impede exatamente a responsabilidade desses crimes, né? O próprio Major Curió, né, que foi, digamos assim, o principal responsável por assassinatos e desaparecimento de corpos na Guerrilha do Araguaia, né? Ele, apesar de ser detido por outras razões, né, e ter sido a sua casa vistoriada em busca de documentos, né, apesar disso ele permanece ainda ileso, né, sem poder exatamente ser responsabilizado por isso, né. Ou seja, a própria, também da mesma maneira como o Egmar fez referência aqui, qual é a função da Comissão da Verdade, né? A meu ver, se a função da Comissão da Verdade não é de finalizar no sentido de responsabilizar por esses crimes, vai faltar exatamente a ela o elemento principal da sua razão de existir, a meu ver, né? Porque muitas pesquisas, muitos trabalhos já realizados apontam exatamente na direção de tudo isso que ela tem pesquisado. No próprio Arquivo Nacional existe um projeto, que é o projeto chamado Memórias Reveladas, né? Sobre as lutas políticas no Brasil de 64 a 85, né? Onde há uma quantidade muito grande de documentos, de depoimentos, né? De relatos já feitos sobre esse período, né? Portanto, o que nós precisamos é de um resultado que encaminhe exatamente para responsabilizar aqueles que cometeram crimes de tortura e de assassinatos aqui durante o só uma parte aqui. Se isso, só para terminar, se isso não chegar a esse ponto, no caso, especificamente, portanto, da Guerrilha do Araguaia, a Comissão da Verdade não vai finalizar sem dar indicativos de onde estão os corpos dos guerrilheiros desaparecidos. Portanto, ela não vai cumprir, a meu ver, o seu papel principal. A Comissão Nacional da Verdade, através do Paulo Sérgio Pinheiro, que foi um dos coordenadores, da advogada Rosa Maria Cardoso, que foi advogada da presidente Dilma Rousseff durante a ditadura, os dois já sinalizaram que vão propor a possibilidade de remeter o relatório final ao judiciário, ou seja, é uma posição significativa. E a transferência da entrega do relatório final para depois das eleições é mais um indicativo de que isso possa ocorrer. Mas isso, Camila, eu acho o seguinte, a própria lei já estabeleceu a quem deverá ser encaminhado o relatório final. O judiciário ele não age por inércia, ele tem que ser provocado. E só quem pode provocar o judiciário, nesses casos, é o Ministério Público Federal, ou seja, o Procurador-Geral da República. Mas eu acho que o que é mais importante, e isso já está na lei, obrigatoriamente a Comissão Nacional da Verdade terá que enviar o relatório final ao Procurador-Geral da República, mesmo porque ela já, no seu relatório, ela vai apontar indícios de crime. Se há indício de crime, o Ministério Público tem que tomar conhecimento para tomar as medidas legais. Mas eu acho que o que é mais importante do que punir torturadores, mesmo porque esses torturadores hoje, eles já estão com certeza todos acima de 70 anos, e o nosso Código Penal já estabelece que a pena para quem tem 70 ele já prescreveu pela idade, etc. e tal. O mais importante de tudo, eu acho, é que nós, a partir desse relatório,
possamos promover no Brasil a justiça de transição. E o que é a justiça de transição? Nós temos ainda uma instituição como a Universidade Federal, ela no seu modo de agir, dando um exemplo, ela ainda tem aqui dentro resquício da ditadura militar. O Poder Judiciário tem resquício da ditadura militar a juiz que não recebe uma pessoa que está batendo a porta dele para saber o andamento do seu processo. É uma atitude autoritária. Nós temos uma polícia violenta, sobretudo contra os pobres, pretos, né? Então é preciso que a estrutura do Estado, Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder Legislativo, é preciso que mude. Então o mais importante de todo esse trabalho da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão da Anistia, da Comissão de Mortos Desaparecidos, é chegar a um ponto, a uma conclusão que possa remeter às autoridades brasileiras a possibilidade de transformar a estrutura do Estado brasileiro, que ainda é contaminada pela violência que foi perpetrada pelos militares com o golpe de 1954. 64. Então eu acho que esse para nós hoje é o ponto mais importante, pelo menos na minha opinião, é que a partir desse relatório, desse trabalho, nós possamos mudar as instituições, democratizar efetivamente. Você veja, por exemplo, nós vimos aí ontem no estádio Serra Dourada, um futebol, policial que nem é policial de carreira. A Polícia Militar contratou policiais temporários, 4 sujeitos que nem são policiais, pegam um jovem dentro do banheiro e torturam o jovem sem mais nem menos. Ou seja, é uma concepção autoritária ainda, nós precisamos mudar isso. Eu acho que para finalizar... Mas isso extrapola, a meu ver, o objetivo da Comissão da Verdade. Ela pode apontar os rumos, os caminhos. Veja, quando a gente fala de justiça de transição, nós falamos de justiça de transição quando nós estamos no período transitório de um regime militar para o governo civil. Isso aconteceu há quantos anos? Pois é, mas isso aconteceu a justiça de transição aqui no Brasil é inconclusa, Romualdo. Pois é, exatamente. É uma tarefa inconclusa. Exatamente, mas a Comissão da Verdade, ela só teria condições, objetivamente, de fazer com que esse processo se desse de forma conclusiva quando ela fosse a mais fundo em todas essas investigações. E ela não está indo a fundo nessas investigações. Eu digo isso pela questão da guerrilha do Araguaia. Qual é o resultado que a Comissão da Verdade vai dar para os desaparecidos da guerrilha do Araguaia? Absolutamente nenhum, além daqueles que nós, que somos pesquisadores, ou os grupos de familiares que já estão envolvidos, já deram no processo, inclusive, da juíza Solange Salgado. Portanto, esperar uma expectativa em relação à Comissão da Verdade, daquilo que deveria ser do Estado brasileiro, nesses governos civis, inclusive os governos de caráter e de conteúdo popular, para mim, extrapola o sentido que eu, particularmente, enquanto pesquisador, enquanto historiador, espero da Comissão da Verdade. Né? Não precisamos de Comissão da Verdade para ir a fundo exatamente na identificação de todos esses processos, da desmilitarização das polícias que existe aqui no Brasil, né? Da responsabilidade em termos das torturas que já existiram. Não seria necessário a Comissão da Verdade. Se nós pegarmos o caso do que aconteceu na Argentina, para mim, aquilo deveria seguir o exemplo do que aconteceu na Argentina e não na África do Sul. São situações completamente diferentes. O conceito de justiça de transição surgiu no pós-guerra para elucidar e punir os crimes verificados, produzidos pelo nazismo. Imediatamente posterior. Imediatamente posterior. A justiça de transição no Brasil, eu digo que é uma tarefa inconclusa, porque ela ocorreu anos e anos depois da instalação da nova República. Mas o que eu acho fundamental, mais do que o processo que a Comissão de Mortes Desaparecidos e a Comissão Nacional de Anistia começou a implementar, que foi a reparação econômica, isso que o Edmar Oliveira coloca da democratização do Estado, mas é preciso resgatar também o direito fundamental ao luto, que é um patrimônio imaterial da humanidade. O direito ao luto, por exemplo, da minha família poder enterrar os restos mortais de acordo com as crenças e rituais religiosos da minha família, o meu irmão de apenas 15 anos de idade. E assim, com as dezenas
de mortes durante a guerrilha do Araguaia. Isso deve fazer parte do relatório final e virar lei para que esse direito seja garantido pela Constituição. Então, nós teríamos que discutir sobre o que vai acontecer após a realização do relatório. Mas, a meu ver, é o seguinte, tudo isso que você disse, que eu concordo plenamente, não precisa da Comissão da Verdade para que seja efetivado. Isso estava em curso. Isso já estava em curso. Tanto é que havia reparações já aqui, várias, centenas, no caso da guerrilha do Araguaia, centenas, e outras centenas, inclusive, foram bloqueadas na Justiça por ação de um deputado de direita, o Bolsonaro, que impediu que esse processo transcorresse mais aceleradamente. Ou seja, tudo isso já estava acontecendo sem a Comissão da Verdade. Então, a Comissão da Verdade ela surge exatamente para quê? Se o que ela vem fazer já estava sendo feito, ela vai apenas estabelecer o que é um processo de resumir tudo aquilo que já existia. Para mim, não deveria ser esse o caráter da Comissão da Verdade. O caráter da Comissão da Verdade seria exatamente, claro, de apontar os crimes que foram cometidos, já estavam sendo feitos, mas de responsabilizar aqueles que cometeram esse crime. Porque essa deve ser a ação do Estado e um governo democrático. Não, pois é, mas é questão isso de não vai ser método. feito. A lei não prevê a responsabilização penal dos envolvidos em violação Essa é a de razão direitos do meu humanos. ceticismo. Mas pode indicar e remeter o relatório final para o Ministério Público Federal, que pode oferecer a denúncia e, de acordo com o humor do judiciário, acatar ou não e punir ou não os responsáveis. Mas aí, Camila, você pede o seguinte, qual é o papel da Comissão da Verdade, Nacional da Verdade? Isso que o Romualdo, ele tem razão. Só que pela primeira vez, quem tem a função legal de produzir esse relatório é a Comissão da Verdade. A Comissão da Anistia não tinha, porque ela era limitada pela Lei 10.559, e a Comissão de Mortes Desaparecidas pela Lei 9.600 e alguma coisa, também não tinha essa tarefa. A Comissão Nacional da Verdade tem. Ela pode produzir um relatório. É claro que essa questão da punição, todos nós queríamos e queremos que os perpetradores de violação contra direitos humanos sejam punidos. Mas existem coisas importantes que precisam também, e a comissão ela pode fazer isso. Por exemplo, ontem eu tive aqui em Goiânia com Marina Vieira, uma ex-estudante da Escola de Belas Artes da Universidade Federal, que em 1972 o conselho universitário dessa universidade reuniu para expulsá-la daqui e juntamente com 3 outros estudantes. O papel nacional da Comissão da Verdade seria chegar nessa universidade, produzir um relatório e entregar na mão de todos os alunos da UFG, para que eles saibam que em 1972 o conselho universitário dessa universidade reuniu para expulsar 8 alunos, dentre eles a Marina, que eu estou me lembrando, mas sei de outros, né? E os estudantes e os professores e os funcionários dessa universidade, que hoje não sabem que isso aconteceu, Seria de resgatar a história. de resgatar isso, porque, olha, hoje nós temos a universidade que tem democracia, porque hoje o estudante vem aqui, faz tudo, mas aqui teve um período que não podia fazer nada. Eu fui estudante daqui, nós não tínhamos uma televisão aqui na universidade, né, Romualdo? Então o papel da Comissão da Verdade é isso, ou seja, eu estou dando um caso específico. Tem outros também. A questão da punição tem que remeter para o Procurador-Geral da República. Enfim, eu acho que a comissão deveria produzir isso. E espero ainda que o relatório final, pelo menos, avance um pouco mais e que se aproveite o trabalho já feito pela Comissão Nacional de Anistia e pela Comissão de Mortes Desaparecidas. E apontar o seguinte, também houve, aí o Romualdo vai discordar, no caso da Marina Vieira, a dimensão da participação de setores da sociedade civis na consolidação e aplicação das políticas públicas da ditadura militar. Mas nenhum regime militar, ele funciona organicamente só com a estrutura dos militares. Todos eles, seja na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, todos eles, parte da sociedade civil lhes dá o apoio em todas as áreas. Só que o termo civil ele é um termo muito genérico. Militares não, é uma corporação, né? Foi a sociedade civil que se levantou contra a ditadura militar. Então, é preciso saber quais civis, quais classes, quais setores que participaram dando esse apoio. Agora, assim, para finalizar essa questão do meu ceticismo, ele não é, assim, do ponto de vista de considerar que a Comissão da Verdade não devesse existir.
né, ela, a meu ver, cumpre um papel relevante. Nós estamos aqui discutindo exatamente a Comissão da Verdade, né? Portanto, estamos tendo a possibilidade de tratar desse assunto. No entanto, para que esse relatório seja um relatório sem que se possa aprofundar na responsabilidade dos crimes, eu acho que qualquer comissão de historiadores poderia ser convocada para fazer esse trabalho, fazendo exatamente uma compilação de todas as pesquisas já realizadas, e que não são poucos, se começou, inclusive, com o projeto Brasil Nunca Mais, que vocês já citaram aqui, né? Bom, Então, a minha crítica é exatamente nessa direção, não de negar a importância da Comissão da Verdade por inteiro. Nosso tempo, infelizmente, acabou, vou ter que interrompê-los. Bom, muito obrigada pela presença, Renato. Conexões, gostaria muito de agradecê-lo por estar aqui hoje. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada também, Guimar, pela presença. Agradeço, Camila. Finalmente, muito obrigada, professor Romualdo. Eu agradeço. Nós temos muito assunto, dá para perceber, né? Não foi importante. Bom, e o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas da Faculdade de Informação e Comunicação e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar perguntas, comentários, sugestões de pauta ou até mesmo matérias prontas para o programa. Você faz isso nas redes sociais ou então no e-mail do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos agora são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!